Olá, sejam muito bem-vindos à Tríade Sistêmica, um podcast que nós falamos sobre direito, relacionamentos e vida. Eu sou Carmen Ronick, professora e advogada. Sou Andressa Carvalho, advogada, e a nossa amiga Patrícia Andrade hoje não está presente conosco, motivo de uma viagem, mas estamos aqui representando. Isso mesmo, presente aqui no nosso campo, né? Nosso vibracional. E hoje nós vamos conversar sobre coworking. Você já experimentou trabalhar no coworking? Então, o coworking veio para a Tríade Sistêmica justamente porque nós concluímos que ele atravessa as nossas três esferas, que é como o ambiente de trabalho pode transformar a forma como nós nos relacionamos, como empreendemos e como nós advogamos, né? Então, é uma novidade, nós que acreditamos aí na nova advocacia, né, num jeito diferente de advogar, de uma outra forma, com uma outra postura, o coworking também é uma dessas oportunidades, né, de nós fazermos diferente. E aí eu vou começar conversando com a Dani, né, pedindo para ela se apresentar, falar um pouco sobre ela, e aí a gente começa o nosso bate-papo gostoso aqui da Tríade. Ok. Eu sou Daniela Ostani, eu sou filha de Deus Pai e sou empresária hoje de 2 negócios e advogada empresarial. O coworking surgiu, na verdade, em 2017, eu fiz uma viagem para São Paulo. 2017, olha só. Antes da pandemia, né? Exatamente. Num mundo diferente. Eu viajei para São Paulo e eu tive a necessidade de usar um espaço porque eu precisava fazer um trabalho de advogado. E lá eu estava, na verdade, procurando uma lan house ali pela Paulista, né? Transitando para lá e para cá, apressada, que eu tinha um prazo para cumprir. E eu encontrei um espaço no meio da Paulista, de esquina com aquela bela Paulista ali, chamado Espaço Santander. Sem querer fazer nenhum merchan aqui, mas o nome era esse, Espaço Santander. E o Espaço Santander era um coworking. Olha só, que legal. E eu pude entrar nesse cowork, eu pude usar, né, a estrutura, a internet e tudo mais, e despachar meus prazos ali. E quis saber mais sobre o que acontecia ali naquele centro, que eu achei muito interessante. E lá já era um espaço aberto, tinham mesas mesmo de trabalho, né? Espaço compartilhado mesmo, mesa e cadeira, e de frente outra pessoa trabalhando com outro. Achei fantástico. E a partir de então, eu comecei a buscar esses modelos de cowork experimentando, né? Enquanto eu estive nessa viagem, eu experimentei uns 2, 3. Achei fantástico. Eu fui em um que tinha até uma moto, que tinha um consórcio de moto vendendo ali avulso dentro do cowork, sabe? Achei muito legal, conversei com pessoas e soube que ali havia uma troca de tudo, de experiências, de negócios, de diálogo, network, do modo em geral. Aí veio a Danusa é a irmã da Dani, a dupla dinâmica veio para trazer essa novidade para o Mato Grosso. É isso mesmo, porque depois que eu implantei o cowork, na verdade, no meu escritório, que antes funcionava aqui no prédio do antigo Procon, do antigo BMAT VIP, né? Era uma sala somente, uma sala de reunião somente. E a gente alugava aquilo ali, né? E para advogados, normalmente, né? Porque a gente pulverizou essa novidade dentro do nosso meio. Só que começou a aparecer tanta gente, tanto interesse, tantas pessoas querendo usar o espaço e tantas coisas se desenvolveram ali. E o negócio foi crescendo, então eu aluguei a sala do lado do meu escritório e foi nessa ocasião que veio a Danusa. Porque, né, era para ter braços mesmo, para alguém que tivesse um olhar para o cowork, porque ele ganhou proporções, foi ganhando proporção, sempre aglutinando pessoas
pessoas, não só advogados. Já quando a Danusa veio, não eram só advogados, entendeu? Eram um monte de gente, pessoas interessadas, autônomos interessados em compartilhar espaço, em alugar, em economizar com a locação também, Claro. porque o coworking é um modelo de negócio que oferece também. É tipo corporativo mesmo, é uma troca. Então você vem para um coworking, você tem internet, tem o cafezinho, a bolachinha, Toda a estrutura, a né? baliza, Para atender toda a escritório, né? estrutura. Uma Você não tem que secretária para se recepcionar preocupar as com isso. pessoas. A gente fala assim, quando eu vendo espaço, eu até falo assim, aqui você vai entrar, você não vai trazer um pó de café aqui. E se sua lâmpada queimar, você só vai falar assim, olha, minha lâmpada queimou. É E um eu vou desejo de todo providenciar mundo. tudo para você. Exatamente. Então, assim, essa parte burocrática, ainda mais às vezes a pessoa que se enrola com conta, é muito bom profissional, mas não tem esse suporte administrativo, né? É assim, o coworking ele vai cuidar de toda essa parte para você. Então, desde limpeza até manutenção, você vai entrar aqui e não vai ter nenhum tipo de preocupação com isso. Você só vai avisar, olha, queimou minha lâmpada. Ou, ai, minha sala tá suja hoje, você dá uma limpadinha? Porque a gente vai fazer todo esse suporte. Então é para você vir trabalhar mesmo, sem pensar. E aí a procura é mais assim, pacote, é por hora, como que funciona? Porque eu vejo assim, nós, né, que somos advogados, eu tenho o meu escritório montado, mas eu vejo muitos colegas procurando por Sim. situações pontuais, que gostam do home office, principalmente depois da pandemia, mas quer atender um cliente que veio de fora, uma sala de reunião. Sim. Então pode ser. Então, quando a gente veio para esse prédio exatamente, a gente ainda estava com modelos muito rígidos de sala, inclusive, sabe? Nesse modelo escritório, né? Ainda tem muita procura, igual a Andressa está comentando, de gente que quer vir fazer um atendimento para um cliente que não vai levar para dentro de casa, né? Então a gente tem sim esse modelo. Só que quando a gente veio para cá e teve mais oportunidades de sala, eu tive uma percepção que as pessoas só usam o coworking para tudo. Seja para uma sessão de fotos, seja para atendimento ao cliente, sabe? Aula online, enfim. A gente abriu um leque. E o engraçado é o seguinte, é que com essa abertura, né, as pessoas começaram também a desmistificar esse negócio de que só as salas eram só para advogado, e coisa mais formal. Não, entendeu? É para todo tipo de público mesmo. E isso proporciona uma interação entre as pessoas que se cruzam aqui, nos cafezinhos, no sextou, segunda, a Danusa faz sextou, segunda ou terçou, quartou. O dia que ela cisma, ela faz um lanche ou um café da manhã e Faz um compartilha. network, né? Para as pessoas, né, compartilharem legal. tudo. Porque o conceito co-work é o compartilhar, né? Então, a gente tem que incentivar isso. Olha que interessante, né? Que é uma perspectiva bem de século XXI. Porque a formação, especialmente da área jurídica, né? Sim. Você que vem da área jurídica sabe que é aquela coisa formal e tal. Então, todo mundo acostumado com os escritórios suntuosos, grandes, escuros, pretos, clássicos, né? E, de repente, vem uma pandemia, traz uma transformação na humanidade e traz o desejo das pessoas compartilharem mais entre si, sua própria vida, os relacionamentos, né? Até a despesa, né? Isso. Que é como a Danusa está falando, nem ser. E quando é só seu, é tudo ali. E o advogado deixa de ser o administrador também, porque a gente sai da faculdade com a formação acadêmica jurídica, do direito. Aí, de repente, você tem que ser empreendedor, Empreendedor, administrador. um monte de conta que não é só de software jurídico, enfim. É um cabedal de burocracias que às vezes eles mitigam a nossa criatividade ou o nosso poder de concentração e foco na tese jurídica, nós como advogados, entendeu? E dos outros em si é do foco específico da atividade. Você tem que parar para pagar uma conta, Pois é, você tem que a parar. gente tem essa cliente, né? Eu, inclusive, tinha convidado ela para participar, Aham. que é a Camille. Ela, aqui hoje, ela é a cliente mais antiga. Ela já usava o nosso cowork, e aí ela resolveu abrir um escritório dela só.
Enfim, depois de um ano, ela voltou. Ela falou assim: olha, primeiro que o meu bolso não aguentou, sinceramente não aguentou. Porque a princípio eu quis ter uma secretária, depois eu não consegui manter a secretária. Aí eu estava atendendo o cliente fazendo um café. Então, assim, já era complicado aí. E eu tinha que pensar em tudo, tem meus processos, em pagar conta de luz, conta de energia, de internet. E acabou que um dia eu cheguei lá, estava sem energia. Então ela falou, tá me complicando. E aí eu fiquei pensando, para quê? Para ter uma sala onde eu consiga trabalhar. Como ela já conhecia a gente, ela sabia que a gente já trabalhava esse suporte. Ela falou, vou voltar e vou tentar ficar com uma sala lá, que eu acho que vai ser o ideal para mim. E foi isso que aconteceu. Hoje ela é nossa co-work fixa, né? Ela é mensalista, e aí ela senta lá e trabalha. Porque de resto a gente faz todo o suporte para ela, né? E ainda nem tem que ficar economizando dinheiro para no final do ano reformar o escritório, trocar a decoração. Não, né? fora os encargos trabalhistas, né? Porque você tendo funcionário, né, fixo, ela ali com a secretária, e como eu estava comentando com vocês, o que a gente percebe, como eu comentei, né, eu tive um escritório no Santa Rosa de mais de 1.000 metros quadrados, daí eu mudei para sala comercial, 3, já diminuiu de 1.000 e pouco para 150, e ainda eu acho grande, porque antigamente o cliente queria ir no seu escritório, tinha aquela cultura de tomar o cafezinho, de servir. Hoje não, o tempo é tão corrido que perde esse tempo no trânsito que ele quer que o advogado vá até a empresa, porque lá ele vai conversar com o dono, com o gerente, com o pessoal da RH, com, sei lá, com a equipe toda, resolve ali todos os problemas e ele foi até o local e não o cliente mais. A gente vê essa dificuldade do cliente vir até nós. Em né? relação à advocacia especificamente, a gente também tem que fazer hoje uma previsão de despesa com marketing, com divulgação, em criar uma autoridade, porque a mídia hoje é muito requisitada na nossa área. A nossa área tem restrições de marketing, então a gente tem que parar para pensar nisso também. E o gasto também vem junto. Você tem que impulsionar, você tem que ter uma página, entendeu? Já é mais uma despesa para que o escritório absorva. Então, dentro disso tudo, não é simples de fazer essas equações todas, entendeu? Então, hoje eu sou muito objetiva como pessoa e acho que hoje em dia, mais do que nunca, você precisa maximizar suas potencialidades e diminuir empecilhos. Sem dúvida. Entendeu? E um dos empecilhos é sim gasto, gente. A gente vive num país capitalista que tudo tem despesa. Aí entendeu? quando eu vim, né, integrar, eu integrei o Cuiabá que não faz muito tempo, assim. Eu tô em 2023 que eu entrei. E aí a gente sempre, né, porque a dele não tinha tanto tempo para também ficar longe do outro negócio dela, que era o escritório de advocacia, né? Então sempre aquele fechado, estilo escritório. E aí eu falei, acho que coworking não tem que ser assim. Falei, eu quero ir para um lugar aberto, que entre sol, que a pessoa sabe que é dia, que a pessoa sabe que é noite, né? Porque isso, a energia faz as pessoas compartilharem mais. E a Porque questão quando do você... ser humano, né? São as humanidades, a gente precisa disso, desse exatamente. contato. Eu acho que o compartilhar, ele é o compartilhar para você ter vontade de sair, tomar um café, encontrar outras pessoas, talvez trocar uma ideia, né? E quando você está num ambiente muito fechado, você vai rapidinho lá, pega alguma coisa, volta correndo. A Danusa, no final das contas, ela trouxe leveza para o negócio. Porque eu, como advogada, Burocrática, né? burocrática, Na e caixinha, formal, eu só tinha aquela visão, a visão de escritório, a visão, né? Quando a Danusa veio, aí ela começou, não, mas cowork não é só isso, não é só escritório, tem que ter um ar, tem que sair para respirar. Né? E ela trouxe essa leveza. Tem que ter arte, né? Eu vejo que vocês investiram bastante em arte. Tem que ter vontade de ficar.
né, no local, assim, já que você passa muito tempo dentro de um escritório, então que seja agradável, que você entre tardia, ai, olha o sol, você sai e fala assim, nossa, já escureceu. Porque às vezes você entra num escritório muito fechado, você não sabe se é dia, se é noite. Não, mas essa foi a minha rotina há 20 anos. Mas e aí, meninas, e 20 qual que é o desafio para eu falar assim, então vou trabalhar no coworking, vou largar do escritório, como você fez, e vou para um coworking. Qual que é o desafio? Olha, eu acho que principalmente é você otimizar esse gasto, tanto de energia, quanto financeiro, quanto desgaste mesmo com a parte burocrática, administrativa, porque assim, não existe um negócio sem a parte administrativa, né? Então você pode ser uma ótima advogada, mas uma péssima administradora, É assim né? mesmo. Realmente é. Ninguém é bom em tudo. Então, o desafio que eu falo é bem que eu vou te aliviar essa carga. Eu vou cuidar para você. Então, assim, eu quero que as pessoas aqui se sintam cuidadas, né? Então, eu quero que você chegue na sua sala e esteja tudo limpinho, para você ter prazer em entrar e tá tudo organizado. Ah, queimou uma luz, amanhã já vai estar a luz prontinha lá na sua sala. Então, eu quero aliviar essa carga administrativa para você ser uma melhor advogada, para você ter tempo de ser mãe, e não deixar as contas Esposa, namorada, né? Exatamente. Então, assim, o que eu ofereço, além do espaço, de toda a convivência, é assim, é acolhimento. é acolhimento e aqui, ó, você vai se livrar dessa carga, porque eu vou cuidar de você, eu vou cuidar para você. Bom, mas o desafio maior é você desapegar do formato antigo. Eu mesma tive muita dificuldade nesse processo evolutivo até de modernização. Eu também tive dificuldade de desapegar, porque a gente antes de vir para cá nós procuramos outros lugares, né? E aí eu falava assim, nossa, eu encontrei um lugar aqui. Mas esse lugar que eu tinha encontrado sempre tinha cara de escritório, entendeu? De escritório. Não, Dani, não é assim. Não tem lugar, não tem janela. Vamos procurar um lugar mais claro, mais arejado. Então, as minhas procuras, né? Eu, como estava pegada ainda, eu procurava o quê? O que era familiar para mim. O meu familiar era aquele formato lá, É. né? Dani, a gente tá falando do modelo mental, não é isso? Sim. Porque é bem Com isso, o certeza. modelo mental, né, da nossa formação da área jurídica é muito tradicional. E aí, de repente, a hora que você fala assim, coworking, nossa, que modernidade que é essa? Não, isso não De cabe nessa profissão. minimalista, né? Ah, isso é O pro pessoal da escritório de advocacia, comunicação. aquelas coisas cheias de rococó, de mármore, né? O Sim. dourado, aquelas estátuas. Imensas, entendeu? Da deusa e etc. É. Isso não cabe mais no modelo atual, porque o mundo é muito versátil, né? A gente tem que versatilizar junto, porque eu não sei, eu formei em 1999, então olha só. Eu Ainda peguei a ontem, Dani. transição. Eu fui em 98. Pois é, a gente pegou essa transição da máquina da datilografia para o computador. Sim, é. Então a gente tem que observar que tudo mudou assim com uma velocidade extrema. Gigante, né? Entendeu? E os ambientes também. Por quê? Porque você precisa evoluir. E aí a gente chegou na questão do século XXI. Qual que é o desafio do século XXI para nós? É desaprender algo que a gente tinha, né, como certo, é assim que deve ser, e aprender coisas novas. E trabalhar no espaço de coworking é isso, né, gente? Sim, eu acho que assim, aqui tem muita troca, então assim, por mais que você veio aqui para trabalhar com a sua parte, né, da sua profissão, mas quantas coisas acontecem que às vezes você vê ali uma oportunidade, como foi o caso do podcast, por um exemplo, né? Aqui também foi uma idealização, assim, que eu falei, tem que fazer, né? Tem que fazer, porque hoje as pessoas têm muito a dizer, né? E tem muita gente querendo escutar também. Então tem que fazer, eu acho que tem tudo a ver. E aí, dentro disso, eu
com essa ideia de fazer e também ter conteúdo para postar para o estúdio, eu convidei as meninas, mas porque elas estavam aqui, a gente troca ideia. Então, assim, sabe, ideias surgem assim, porque você está com contato com gente, né? Você E áreas pensa- diversificadas, e áreas né? diversificadas, exatamente, porque existe o complemento, né? Então, a gente, assim, acho que o tchan da coisa é realmente gente, sabe? É Perfeito, conversar, perfeito. é ter ideias diferentes, essa troca, né? A Patrícia, quando veio no nosso podcast, ela fala muito sobre energia. É sintonizar uma energia na outra, porque se a minha energia às vezes não dá com você, tudo bem, eu só sigo meu caminho, né? Mas quando bate, é muito legal, né? Quando bate energia, acho que flui tanta coisa, ideia, criatividade, projetos que saem do papel. E é isso que o co-work assim, também proporciona. E é interessante, eu trabalho com comunicação jurídica também há algum tempo, né? E não sei se vocês lembram que filme Náufrago, Aham. né? O ser humano, ele precisa desse estar com o outro, de comunicar. Tanto que ele arruma uma bola lá para ele começar a conversar. Isso. Então, assim, essa coisa do relacionar-se, claro que a gente encontra pessoas diferentes da gente, que pensam diferente, se comportam diferente, que às vezes, né, como dizem, o santo não bate, mas tudo isso é o nosso processo evolutivo, né? E quando a gente tem um olhar sistêmico, a gente começa a entender exatamente por que a gente encontra pessoas que a gente gosta e que a gente não gosta. E aquelas que a gente não gosta, o que tem ali para eu aprender? Né? Com Então, assim, certeza. é bastante interessante o Porque às coworking por ser vezes esse espaço a democrático, energia né? ou o que a pessoa, o comportamento da pessoa que você não gosta, fala mais sobre você do que sobre a Perfeito. pessoa, né? É isso Então, mesmo. a gente precisa começar a se observar. Eu imagino que a evolução, a nossa evolução como ser humano, passa por aí também. É um amadurecer, entendeu? Então, essa visão toda e o ambiente corporativo, ele proporciona isso. Para você amadurecer como ser humano, entendeu? E eu vejo assim, até foi por causa das meninas, né, que trouxeram esse olhar. Hoje tem muitos advogados que saem que infelizmente não tem um escritório bacana e talvez não traga a credibilidade que precise para ele, né, fechar um contrato com você, confiar uma causa, né? Significativa, né? Exatamente. E aí, eu acho que o corpo também vem para isso, para oportunizar essas pessoas a ter um atendimento de qualidade, porque não é porque ele não tem um lugar legal que ele seja um mau advogado, um engenheiro, um arquiteto bom, né? Então, assim, você atender o seu cliente num ambiente legal, bonito, também passa essa credibilidade para o seu cliente, né? Então, o co-work também serve muito para isso. Eu vou citar assim, um exemplo fora da advocacia. Eu atendi lá no outro escritório como uma coworker que era arquiteta de design de lustre. Olha só, bem Olha específico. que específico, né? Aham. E a clientela dela era uma clientela muito seletiva, muito sofisticada, porque ela fazia um design exclusivo de lustres de hall, de entrada de prédio, de residência e tudo mais, entendeu? E ela atendia, ela falou para mim que ela buscou algo que parecesse assim, uma sala executiva mesmo, porque ela precisava desse tipo de ambiente para atender o cliente dela. E o cliente dela era um cliente mais sofisticado, que vinha comprar um lustre que minimamente custa ali 20, 25 mil reais, entendeu? Os mais baratos. Porque os lustres mais pomposos eram mais valorosos também. Então, começou daí. Olha só, ela era mais jovem, lógico, né? Então, ela ousou fazer neste formato e funcionou muito bem. Bacana. Entendeu? Ela estava lá atendendo os clientes dela, vendendo os lustres dela, fazendo coisas de design exclusivo. Até uma artista, né, que faz isso. Nossa, né? Super. Eu nem sabia que existia assim. Eu Aham. achei que tudo vinha E pronto muito da menos fábrica. aqui, né? Não é? Quando você pensa numa profissão assim mais tão específica lá para São Paulo, né? Algo assim, mas Isso tudo faz parte do cabedal de experiências que a gente já teve em relação ao co-work, né? Porque eu também
jamais imaginaria que tem esses negócios de design de lustre, entendeu? E assim como outras coisas que a gente já atendeu, assim, que foram bem inusitadas e que o ambiente corporativo trouxe. E é interessante que vocês não são engessadas, né? São flexíveis. Não. Qual tipo de profissional procura o serviço, vocês adaptam, né? Sim. Tem que adaptar. Olha, agora, às 15 horas, a gente está atendendo uma degustação. Ela faz doces e ela agenda para fazer degustação de docinhos. Então a gente a pode ficar, sem morango do amor, eu não comi Aí eu também não, gente, não achei morango do amor ainda. Bom demais. Exatamente. Aí, o que eu falo? Como eu que geralmente, né, faço essa primeira abordagem, eu falo assim, vamos deixar com cara de degustação. Então, eu coloco um arranjo na sala, eu coloco uma taça, porque são noivos que eu estou recebendo ali, né? Eles não podem ser tratados como vai fechar um contrato. Não, eles estão ali colocando expectativa no casamento. É uma experiência da vida deles, né? Exatamente. Então, assim, organizo com o máximo cuidado para, sabe, diversificar ambientes. Porque eu acho que o cor tem essa pegada, né? De conseguir diversificar ambiente. E eu acho legal porque você está trazendo uma informação que não é um ambiente clean, limpo. Você chega lá, faz a sua parte, depois vem outro e faz. O que você está trazendo é justamente assim, a questão da emoção. Né? Eu observo a emoção da pessoa que vai utilizar o coworking e aí eu trabalho junto com isso, né? O que é o ser humano tira a sem frieza, emoção? né, Carmen? Porque às vezes você entra até em escritório, mesmo aquela coisa fria, né, impessoal, né? E você não deixa com a cara do negócio do cliente que te Eu falo procurou. assim pro pessoal, né, que é do atendimento. Enquanto a gente conseguir atender, faça, né? Se a gente conseguir atender nesse estilo, por que não? Faz, né? Então, assim, eu quero que assim, as pessoas entrem aqui e falem, nossa, que legal! Isso faz toda a diferença, né? Eu vejo assim. Danusa hoje, o cowork tem a cara da Danusa, desse acolhimento todo. Eu virei o administrativo financeiro. Então, eu continuo cuidando da parte chata, burocrática, entendeu? E a Danusa aqui, Ela cuida da Tá bem leveza, como você equilibrado, falou. tá bem equilibrado. você vê como que é, né? O corporativismo é isso, né? Mas Você faz a sua eu excelência. eu penso assim, né, no caso da Dani, que é ela que trouxe esse conceito. Mesmo porque conhecendo ela com né, ainda as rigidez, as coisas que ela assim tem do conceito, né, da profissão, tudo, ela trazer esse conceito de co-work, né? E assim começar a se desafiar também nessa questão comercial, porque é um comércio. Aqui a gente vende espaço, né? Então, assim, por mais que ela seja desse jeito, assim, ela tá se moldando também, porque o negócio exige, na verdade, né? O negócio exige. Aqui, por mais que seja um comércio diferente, mas não deixa de ser um comércio. Então a gente tem que ter sim essa jogo de cintura, É isso aí. esse É sorriso um processo no evolutivo rosto. bacana, né? É um processo evolutivo. Exatamente. É porque às Muito vezes o direito, a pessoa vai meio que só com pepino, né? Aí eu entendo até a seriedade. Teve um convidado aqui que falou: ninguém procura advogado para fazer festa. Ninguém. Só procura para resolver problema. Com certeza. Essa é a nossa vida. Mas realmente, aí eu tô nesse processo ainda de desapego, porque agora eu tô saindo um pouco mais do escritório e vindo para o negócio, né? Então, Mas eu tenho que ser fazer essa flexão para que eu possa também suavizar no atendimento. Mas assim, até vocês com uma, né, atriz sistêmica, porque a Patrícia foi nossa convidada, por isso que eu sei algumas coisas. Está trazendo também esse outro lado do direito, né? Que é muito legal, eu acho assim, que também é mais focado no ser humano, em resolver de outra forma, né? Então,
é assim, nós estamos de mãos dadas. É muito bacana. Estamos no mesmo caminho, né? Eu não sei se a gente falou que elas são as donas do coworking, a tríade sistêmica Faz as começou, faz as gravações, né? gravações, né? Eu não sei se a gente comentou isso no início, né? Eu acabei esquecendo. Orgulho, inclusive, tenho Mas, orgulho dessas coisas. E eu acho bacana esse nosso encontro, porque é bem assim, eu não conhecia a Patrícia, né, que conheceu e tal, e desde o começo a gente sempre foi super bem recebidos aqui, né? Sim. E até a gente vê no tratamento que o Lucas tem com a gente, no cuidado, no carinho, na atenção, na gentileza, então a gente vê que isso parte da liderança, né? O comportamento, normalmente, dos colaboradores de uma empresa, eles têm como foco o líder. Dependendo de como o líder se comporta, é o comportamento dele. Então, assim, sempre foi para nós um ambiente muito acolhedor, Ah, que bom. muito bacana. Tanto que a gente É. fala bastante daqui para todo mundo, né? Sim, E os convidados também Também. saem daqui elogiando, se sentindo Pois em casa, né? quando a Patrícia veio, ela falou exatamente isso. Ela falou de energia, né? E quando ela veio até com uma outra pegada, que era o café com a Paty. E aí ela falou assim que é energia, a energia fluiu quando vocês fizeram o primeiro e tipo, vamos continuar, aí continuou e evoluiu. Então, ela fala disso no nosso podcast, né? Sobre o surgimento da tríade sistêmica também, que é uma coisa de energia mesmo, né? Todo mundo vibrou na mesma É isso aí. E a proposta do olhar sistêmico para o direito é também um olhar diferenciado, né? Porque a gente aprende a lidar com litígio na universidade, né? Aí é o advogado como salvador do cliente, vai lá e faz tudo por ele. E aí o que a gente notou, né, num movimento da profissão? Muitos advogados ficando doentes pela responsabilidade que assumia, justamente porque você só recebe pessoas em conflito. Então, assim, como é que você lida com isso? E daí, quando a gente fala, assim, em coworking, em espaço novo, nova dimensão, novo modelo mental, compartilhar. Então, assim, a gente também está falando de uma nova advocacia, diferentemente do que as pessoas falam, né, que é só paz e amor e abraçar a árvore, que não é isso, mas é um posicionamento diferente e também que precisa pensar em economias, que precisa pensar em dinheiro, que precisa pensar em ganhar e receber pelo seu trabalho intelectual, que é o trabalho de um advogado, né? Sem ter que se preocupar com o IPTU, com a decoração, com a lâmpada que queimou, né? Não, e eu vejo um ganho enorme quando você compartilha não só as despesas, o espaço, mas o conhecimento, né? Como a Danusa colocou aqui, que outros profissionais. Então, de repente, você está com uma dúvida, ou até como que eu vou me posicionar. Tem um profissional de marketing aqui, tem o Lucas aí, que quer. Nossa, o Lucas já deu várias dicas para a gente de marketing digital. Então, assim, como que você consegue trocar experiências e conhecimentos quando você está num ambiente compartilhado, né? Sim, com certeza. sim. E assim, isso também serve para dar mais leveza para nós. Dessas. E realmente, né? A gente, como advogado, a gente lida só com a problemática. E vou te dizer mais, às vezes a pessoa vem te procurar para propor o litígio, ela não fica satisfeita quando você entrega o resultado. Porque às vezes por trás desse resultado ou por trás desse processo todo, o que se planejava era uma vingança, era uma coação, enfim, né? Olha as energias pesadas aí. E você compartilhar disso e absorver um pouco dessa leveza, sabe? Você acaba absorvendo, sim, a energia, a vibração de outras mentes. Esse é o ponto, entendeu? Para deixar a sua vida um pouco menos pesada mesmo. Assim, foi também uma vertente escolhida, né? A gente trabalhar mais o acolhimento dentro do nosso co-work. Então, assim, isso que eu falei, dentro do nosso possível a gente atende de uma maneira diferente, mas isso é um posicionamento nosso, né? Quer usar, a sala tá aqui, a mesa tá aqui, então, né? Mas eu quero dar o a mais. É um servir gostoso, entendeu? Para que você se sinta realmente acolhida, aceita, bem tratado. Tem todos esses conceitos embaixo dessa roupagem,
do coworking em si, é isso que a gente quis, né? Que a pessoa viesse assim, mas ela fosse bem tratada, tivesse um acolhimento, sabe? Mas De isso foi uma escolha casa, nossa. assim. Como que a gente, né, não quero que seja só um lugar que a pessoa vai sentar para fazer negócio. Não, quero que ela se sinta em casa. Tanto é que a gente é uma casa, né? Aqui o nosso coworking é uma casa e a nossa pegada é justamente essa, assim, essa sensação de casa. Quando você chega, tem aquele cheiro de café. Hoje eu não servi um café legal para vocês. Tem Não, já- bolo, Chazinho de cidreira, eu já tomei. chazinho de cidreira, É uma delícia. As balinhas. A Patrícia que dá prejuízo. A parte tem que repor. Mas eu acho legal, eu gosto, né? A gente fica cortando isso daqui, ó, fica cortando. Ai, não, essa bolachinha aqui, coitadinha, ela é sofrível. Então não põe. Eu falei, não, tem que pôr bolachinha. eu sou a parte do não. Pode comprar, não pode comprar. Pode fazer, não pode fazer. Então, espero mês que vem. É um equilíbrio, entendeu? É uma irmandade no final das contas. Meu marido também é sócio, mas ele, né, ele é sócio investidor. Porque é uma sincronia minha e da Danusa, principalmente, bem fraterna mesmo, né? A gente se entende muito bem nessa questão de colocar a energia neste local, essa energia que a gente chegou na conclusão que é a melhor para o É que é a nossa negócio. identidade, porque cada um tem uma identidade, né? Pode ser que a pessoa queira um ambiente mais formal, né? E tudo bem, a identidade do outro corpo, talvez outras pessoas se identifiquem mais, né? Mas a gente escolheu ter essa identidade, a gente trabalhar acolhimento, a gente tentar fazer com que a pessoa saia daqui com um encantamento, né? Que legal, né? Mas essa é a nossa pegada. Ai, que delícia! Bom que a gente soube um pouco mais sobre o Cowork Cuiabá, que a gente grava nossos podcasts aqui. Nós somos super bem recebidas. Que bom. E a gente sempre pede para, no final, o convidado deixar uma mensagem. Então, o que vocês poderiam deixar de mensagem, falar do local onde fica, ou o Instagram, e o que... Exatamente. Nosso Instagram é @cuiabacoworking. Ficamos aqui na Desembargador Trigo de Loureiro, 508, no Alvorada, do lado da pizzaria de Itália. E estamos aqui com todo o acolhimento, todo o carinho. A Danusa vai fazer cafezinho, dá balinha, dá chazinho, dá bolachinha. Pra todo mundo que vem. Colocar arranjos, Vai colocar arranjo de flor, vai Receber a gente sempre com educação. vai climatizar com exatamente. antecedência. Essa parte é toda dela. Mas eu acho que principalmente você que às vezes deixa de fazer algo por não ter um local adequado, né? Por não conhecer ainda as possibilidades que se tem de atendimento, ou se tem vontade de fazer um podcast, ou se um curso, né? Que está dando. Tem sala de palestras, treinamentos, né? né? Treinamentos. Não se aperte por causa de espaço. Você tem que conhecer o coworking. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada pessoal. também. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Dani. Obrigada. Obrigada, gente.